Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Vamos aqui para o nosso vídeo, nosso recap do dia de hoje, tá? Nossa visão panorâmica aqui, mostrando oportunidades, mostrando contexto, explicando o que você poderia fazer, onde você poderia entrar, o que você poderia buscar de referência para suas operações. Sempre seguindo um método clássico, objetivo e muito lucrativo do Smart Money. Mas de nada adianta você ter um método se você não entende a leitura do preço, se você não entende a dinâmica das referências que você está buscando operar e trabalhar. Então, vamos aqui interpretar ponto a ponto, fechou? Começando aqui pelo mercado de dólar, depois indo para o índice ali, hoje foi maravilhoso. E você é meu convidado para estar junto com a gente todos os dias, lucrando, aprendendo e entendendo a melhor forma de operar. Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Então, sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo aqui, tá? Você já sabe o caminho, o link tá na descrição desse vídeo, você preenche o formulário, eu entro em contato com você, a gente vai trocar uma ideia e vamos fazer juntos todo o escopo para você vencer e ter grandes resultados. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vamos aqui estudar juntos. Nossa movimentação do dólar, eu nem vou falar do pregão de sexta-feira. O dólar já abriu, infelizmente, aí com um gap de baixa. Gap de baixa atrapalha um pouco muitas das vezes, porque você tem que usar mais a referência do dia para suas operações e não focar no que tinha o pregão anterior. Felipe, o gap de baixa me impulsiona a trabalhar sempre a favor do movimento? Vou te adiantar, tendência é sua amiga. Essa foi uma pergunta que eu recebi hoje, tá? Sempre a favor do movimento principal, que tenta priorizar a tendência. Porque quando você foca no contra, você acaba tomando muito mais stop. E aí você vai acabar vendo aquele cenário negativo, que é o famoso drawdown. Você acaba tomando 1, 2, 3 stops, para daqui a pouco você cravar uma bela operação. E você acertar uma operação tão bonita, mas no final das contas você estará trabalhando sempre próximo do 0 a 0. Por quê? Porque você acertou um belo trade, mas ele vem para limpar stop. Então toma cuidado com o drawdown, tá? Você que encerra o pregão aí com 4, 5, 10 operações aí para alguns casos e fica achando que é o mercado. O mercado é manipulável. O mercado é isso, o mercado é aquilo. Talvez não, cara. Talvez você que precisa olhar ali pro seu relatório e entender o que está acontecendo. A única pessoa que pode te julgar nesse mercado aqui é o seu relatório de performance, porque ali mostra de verdade quem você está sendo. O que você está fazendo? Como você está operando? Você muitas das vezes quer usar referências, quer contar mentiras para você mesmo ali, tentando justificar. Não. Seu relatório, olha para o seu relatório. Ali você vai ter todas as respostas que você precisa. Preciso melhorar em gerenciamento? Opa, preciso ganhar mais do que eu estou perdendo? Como que tá os seus prejuízos? Como é que é? Tá assim, ó, tá sempre assim os prejuízos, sempre próximos um do outro, mas como é que estão os seus ganhos? Como é que tá os seus ganhos? Seus ganhos estão assim, ou seja, sempre mais do que quando você perde, ou seus ganhos são sempre assim, ó, ficam oscilando, sempre ganhando pouco, aí daqui a pouco aparece uma operação gigante, mas a maioria curtinha. Você não tá tendo um bom gerenciamento. Eu não estou falando aqui para você sempre acertar grandes movimentos, tá? Mas ter uma média de prejuízo, vamos supor, você sempre está com um stop de 100 pontos, mas seus ganhos estão sempre 300, 300, vai ter algum momento que você vai ganhar menos, vai ter um momento que vai te tirar no zero, mas a média sua sempre está assim, ó. Mesmo que você possa errar mais vezes do que acerta, os seus trades vão estar sempre com um gerenciamento positivo. Você sempre perde pouquinho, mas quando você ganha muito. Isso daqui garante para você uma porcentagem de acerto, muitas das vezes baixa, 40%, 50%, uma porcentagem de 1 para 1. Mas o que você de fato consegue ver financeiramente falando em resultado? O seu poder de ganhar pelo menos 3 vezes mais do que você perde. É isso que eu proponho lá na sala ao vivo junto com a galera, junto com o pessoal. As nossas operações estão baseadas exatamente nesse cenário. Operar eliminando o ego, operar buscando
o lucro, fechou? Então presta atenção nisso daí. Vamos aqui no nosso gráfico do dólar. O dólar abriu com gap de baixa, abriu fazendo isso daqui. Felipe, se a tendência é de baixa, o que precisa acontecer? Uma manipulação onde? Num topo. O que é isso daqui? Manipulação de topo. O que você pode fazer? Duas situações. Situação número 1, você pode marcar essa linha aqui e tentar buscar essa operação. Isso aqui é uma estratégia muito poderosa que você tem como referência de entrada. E situação número 2, que é a que eu mais gosto e passo para o pessoal ali, para quem está engatinhando nesse novo método, que são as operações baseadas nas microestruturas. Você vai sair do gráfico de 5 minutos e vai para o gráfico de 1 minuto e vai buscar uma microestrutura favorecendo a sua operação, sempre a favor da tendência. A tendência é de baixa, a operação é para venda. O que você vai fazer? Buscar um cenário 100% vendedor, 100% manipulação de topo, busca uma correção e vai trabalhar a favor desse movimento. É muito mais simples do que parece, é muito mais objetivo do que você imagina. Só que você precisa ter coragem para fazer esse tipo de operação. O mercado confirmou? Papai, esqueça tudo, segue a ponta vendedora e vai embora. Então, o contexto é muito tranquilo, cabe a você identificar. Veio de liquidez, tem quebra de estrutura? Seu referencial para o pregão de amanhã é a mínima do pregão de hoje com a máxima do pregão de hoje. Você tem esse FVG que está logo acima dessa região muito interessante e muito importante, tá? Já vou te adiantando que essa região aqui fica muito interessante. Essa basezinha, essa consolidação que o mercado deixou. Vou marcar mais acima que essa região como um todo é uma região que eu gosto muito, tenho observado bastante, tá dentro dos estudos que eu venho fazendo ali junto com o pessoal, tá? Prestem atenção nesses dois possíveis pontos que são pontos de interesse para você trabalhar. Na contramão do que aconteceu no dólar, o índice abriu com gap de alta. O gap de alta do índice permite você sonhar com o Felipe. Eu não poderia pensar na ponta vendedora? Sim. Mas o ideal é você sempre trabalhar a favor do movimento, desde que aconteça algo que facilite e justifique a sua operação a favor do movimento principal, tá ok? Então vamos lá, eu analiso dessa forma. Vamos pensar aqui, eu vou ignorar o pregão de sexta-feira, vou focar no pregão somente de hoje. O que eu tenho? Eu tenho um topo, eu tenho um fundo. O que o mercado fez? Isso daqui caracteriza liquidez ou rompimento? Para mim isso aqui muito claramente liquidez. Só que do que adianta o mercado manipular um topo, ou seja, limpar essa liquidez de topo e não conseguir quebrar essa estrutura de fundo? Nada. Felipe, eu vou tentar a venda? Não, porque não adianta de nada você ter manipulação sem quebra de estrutura. Você vai acabar estopando de graça. Quando o preço consegue esse rompimento aqui, você tem uma estrutura. Então, quando você olha para o gráfico desses 5 minutos para o pregão de hoje, você tem somente uma leitura. Trabalhar com a ponta compradora após esse rompimento. Então, você tem a estrutura de order block, ou seja, uma zona de demanda, onde o preço testou e você trabalhou sempre a favor desse movimento principal com a perspectiva de alvo que provavelmente vai ser atingido no pregão de amanhã. Então, nós temos essa expectativa de alvo para o pregão de amanhã, desde que o mercado feche hoje, abre com gap de baixa, você vai ter oportunidade de comprar nesse FVG, você vai ter oportunidade de comprar nessa zona mais em conta aqui, nesse camaradinha bem relevante e vai trabalhar a favor do movimento principal, buscando o alvo que o mercado está possivelmente indo buscar. Perfeito? Mas vamos trabalhar nas leituras que nós fizemos e as operações que a gente trabalhou junto com o pessoal da sala ao vivo hoje. Eu trabalho sempre olhando o gráfico de 1 minuto e focando nessa estrutura. Comecei meu dia numa ponta vendedora, tá? Hoje foram 2 operações, uma com um stopzinho curtinho e uma com um alvo bem legal aqui, bem legal, porque deu chance de execução mais aumento de mão. E foi bem interessante esse cenário. O preço abriu, não conseguiu romper, isso aqui eu vi como liquidez, viu o preço rompendo. Não marquei esse FVG porque ele estava no 50% bem colado, tá? Eu falei, opa, tá tocando os 50%, não tá caindo, tá deixando essa divergênciazinha de liquidez e tem um FVG logo acima. Quem me acompanha aqui há bastante tempo, principalmente quem tá lá na sala ao vivo, sabe que eu não gosto de trabalhar com
é esses FVGs minúsculos, tá? Esses FVGs, quando eles são curtinhos, eu tenho muita dificuldade de trabalhar neles. Só que aconteceu um cenário hoje, né? Que foi essa liquidez que ele deixou, esse ponto de divergência. Eu falei, opa, esse mercado pode só manipular esses dois camaradinhos aqui e vir limpar essa liquidez aqui de fundo, testando a mínima. E aí sim nós vamos começar a trabalhar na ponta compradora. Dito e feito, o mercado não conseguiu acelerar, acabei estopando. E aí validou para mim o lado oposto. Quando ele fez essa movimentação, eu falei, opa, esse negócio não quer cair. Isso aqui tá apontando para cima e vai buscar esse referencial de alvo aqui nas máximas. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de estar a favor desse movimento principal. Eu acabei efetuando uma compra nessa região aqui, coloquei meu stopzinho, se eu não me engano o stopzinho tava bem tranquilo, com meu alvo de 3 para 1, tava até na máxima do dia ali. E aí o preço tentando subir, eu falei, gente, isso aqui tem mais uma oportunidade, vamos aumentar a mão. Conseguimos aumentar a mão, um stopzinho bem curto aqui, o mercado acabou subindo. Deixa eu só confirmar onde que foi aqui, porque ele acabou, isso, deu 300 pontos certinho das duas operações que a gente fez. As duas pagaram aqui. Tiramos o stop curto, ainda colocamos um alvo bem expressivo aqui na nossa mão, com saída aqui nessa região de mais de 80% do nosso financeiro, e foi bem tranquilo. Só desfrutamos esse movimento aí, o mercado acabou demorando, ele voltou nesse order block aqui, da mesma coisa que aconteceu lá na referência que eu passei para vocês agora há pouco no outro ativo, voltou numa região de demanda, tudo isso aqui era indução, zona barata, o mercado veio testar e foi embora, subiu em linha reta aqui, subindo. Eu até procurei aqui alguma justificativa, né, para tentar fazer essa venda aqui, mas infelizmente o mercado acabou parando nessa basezinha, tá? E aí, quando eu tenho outro ponto mais acima de uma relevância maior, eu prefiro tentar vender um pouco mais acima. A venda foi aqui. Não porque deu certo, mas porque ela encaixa esse tipo de operação. Eu não faço esse tipo de trade. Dois motivos. Motivo número 1. Quando eu traço aqui, ó, mínimo e máximo, que era essa referência, você pode observar que ficou acima dos 50%, encaixou tudo isso daqui, tocou no Concentrate Encroachment aqui, tá dos 50% dessa estrutura, foi tudo bem bacaninha. Porém, é uma zona muito colada no 50%. Eu acho que você que faz esse tipo de operação, você corre um sério risco. Mas deu muito certo. Por que você corre um certo risco? Porque quando você acerta, você é o rei da cocada preta. A maioria dos caras não fazem esse tipo de operação quando está colado nos 50%. Porque entende que é uma zona ali de muito equilíbrio. Então é uma prioridade ter mais atenção do que ousadia. Minha prioridade então seria vender o quê? Nessa zona aqui mais acima, contextualizada junto desse Fair Value order block. Mesmo que eu fique de fora, às vezes eu fico de fora desse tipo de trade e fico tranquilo. Nesse caso de hoje, o mercado confirmou, configurou e acabou entregando. E tá tudo bem. Pô, Felipe, mas eu não poderia trabalhar na favor da tendência? O mercado voltou aqui, era um FVG dos 5 minutos. Ele confirmou a microestrutura aqui, retestando essa região. Quebra uma vez mais e retesta. Eu não poderia trabalhar nessa compra? Sim. Mas aí você fica mais tempo aguardando esse movimento e tem que ser bem fiel a estrutura principal. Demorou muito essa operação para se desenvolver, mas o mercado foi e está finalizando o pregão aí praticamente no alvo. E aí, como eu falei com vocês, iniciando essa parte aqui do menino índice, nossa expectativa vai para esse alvo. Caso o mercado consiga chegar nessa região com o gap amanhã, bacana. Caso o mercado não consiga chegar nessa região com o gap, nós vamos trabalhar de uma forma bem mais objetiva. Deixa eu só confirmar como é que ele está aqui nesse fechamento. Nós vamos trabalhar lá, já rompeu já a máxima do dia de hoje. Nós vamos trabalhar para esse pregão aqui, para essa movimentação amanhã, com a continuação desse movimento. Eu gravando o vídeo aqui antes do pregão fechar, tá? Ele já está chegando nessa região, mas você já observou que ele já rompeu e rompeu com vontade. Então nossa expectativa para o pregão de amanhã, já que tem essa continuação de rompimento, você tem um ponto de liquidez que essa seria o ideal dos cenários, mas você tem também a expectativa de continuação. Então uma microestruturazinha com manipulação rápida de fundo segue muito a ponta compradora e tchau, obrigado. Fechou? Paciência e atenção, queridos. Por favor, tenham paciência para operar. Esperem os movimentos certos aparecerem, esperem as estruturas validarem cada movimento para vocês operarem, não fazerem besteira aí tentando inventar um clique por inventar, tentando clicar por clicar. Me ajuda a te ajudar, cara. Poxa vida, entra na sala para você ver como que de fato nós trabalhamos, como que de fato nós analisamos ponto a ponto, trade a trade, para você entender e começar a ter resultados que você ainda não tem. Te espero do outro lado da tela, deixe seu like, comentário, curtida e vão para cima.
Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!